Programa Pergunte ao Dr. Carboni, com o advogado Dr. Ângelo Carboni. Olha, nesses 10 anos que eu estou aqui na rádio, eu sempre falo da mulher como vítima, né? E na verdade ela é vítima mesmo. O que acontece? A maioria das mulheres ainda ela sai do domínio dos pais e passa para o domínio dos maridos. E depois, as coitadas, além de serem agredidas verbalmente, elas são agredidas fisicamente. Muitas delas morrem. E acontece isso até hoje. A gente vê de monte isso daqui. É só você abrir o jornal de manhã na Record lá, que você vê lá. Sujeito matou a namorada e fugiu. Sujeito matou a mulher e fugiu. Sujeito foi lá no motel, pegou a mulher com o outro lá e meteu bala nos dois. E você começa a ver assim uma rotina como se elas fossem nada. Como se de verdade elas não fossem criatura humana. Elas são de verdade tratadas como se fossem, sabe, nada de nada mesmo. Seriam umas meras parideiras que têm a obrigação de se perpetuar, primeiro lá sob os domínios do pai, depois sob os domínios do marido, sem condição de nada. Eu vejo mulheres, vocês não acreditam, inteligentes, capazes, sabe, assim, nossa, aquelas, só no olhar delas você já percebe a capacidade delas. Mas o que aconteceu? Elas estavam sob o domínio do pai, o pai não deixava ter celular, não deixava ter contato, não deixava conhecer, não deixava sair, não deixava nada. É semi-escravidão, vai. Aí o que elas fazem? Primeira coisa que elas fazem com um namorado lá é quer casar, porque quer fugir do domínio do pai. É verdade, tem de fugir, não tem jeito, né? E cai na mão de um psicopata, de um demente, de um sujeito que ele só pensa nele. Qual que é o pensamento desses vagabundos, desses criminosos? Pô, ela trabalha lá que nem doméstica em casa, para que pagar empregado? Agora é uma faxina de vez em quando, e ela trabalha que nem uma doida, ainda tem de fazer a parte afetiva para o marginal. Normalmente os caras vêm bêbado, ou senão eles vão para a zona e voltam lá altas horas da noite. E a mulher tem de aguentar isso daí quieta. Por quê? Porque ele é o provedor, é o vagabundo, ganha dinheiro, sabe? E ele provém tudo. E ela, de verdade, nossa, eu tenho uma que eu conheço que se formou administradora de empresa, uma capacidade. Só que o marginal não deixou ela trabalhar. Então o que ela fez? A profissão dela foi do lar, doméstica. Na verdade, de verdade, chama escrava, mas não é escrava, é uma doméstica. O que ela tinha de função? Ela tinha a função de cuidar do filho, né? Tá certo? Passar as noites em claro lá quando o menino fica doente ou fica com dor de barriga. Cuidar da roupa, cuidar de tudo. Às vezes o marginal fala, nós estamos em economia, sabe? Então ainda faz ela fazer a parte da faxina. Quem sabe lavar roupa, um tanque. E o tempo vai passando. Aí de repente, o vagabundo para mim, ele acha que ela envelheceu, ela já não tem aqueles predicados que ele queria. Aquelas mulheres da zona lá que ele conhece, elas são, para ele é melhor que ela. Aí o que ele faz? Ele pega lá uma novinha e faz um esquema que para mim devia estar na cadeia, esses marginais. Eles começam a preparar um esquema 2 anos antes, ou 3, fazendo um esquema para que ele esconda a fortuna deles, ou o dinheiro que ele ganhou, que devia ser dividido, e a mulher fica sem nada. Aí o que ela faz? Ela fica desesperada, ou ela aceita aquela condição de escrava dela e fica quieta, tomando porrada, ou separa e fica sem dinheiro nenhum, não tem condição econômica para nada. Aí você entra com uma ação de alimentos, uma ação de divórcio, tem muito juiz que quer que ela prova que ela não tem renda. Será que ele não está vendo? Será que não? Como é que ela vai ter? Então ele para 15 dias para provar a renda. A mulher não tem emprego, é dólar, tá frita, tinha uma vida maravilhosa e não tem mais.
Tem que pagar água, luz. Normalmente o vagabundo, ele é posto para fora de casa com as medidas protetivas. Aí o sujeito vai lá para a casa da amante, a casa da mãe dele, a casa da irmã, fica numa boa lá. E a mulher não tem dinheiro para pagar a luz. Não tem dinheiro, vão cortar a água dela. Ela não tem dinheiro para pagar o condomínio. Ainda é capaz que ele vai querer também metade do aluguel da casa lá que ele deixa, porque ele não está lá. Então a gente começa a ficar impressionado com a justiça nossa, né? A primeira coisa que o juiz devia dar era só ver assim, o potencial do marginal e a situação da mulher. Normalmente elas ficam doentes, elas ficam depressivas, tem doenças sérias, tá? Aí o cara não quer nem pagar o seguro-saúde. Vocês acreditam num negócio desse? Então, na verdade, eles querem que elas morram. Então é assim, ó. Elas estão sob o domínio do pai e da mãe. Normalmente elas apanham lá porque usaram, oh, nossa, namorar. Nossa, a menina tem 17 anos, não pode namorar, não sei o quê, não pode sair, não pode ir, pode em nada. Aí ela, para fugir do domínio daqueles dois chatos, ele vai lá para a casa do que casou. Não escolheu direito porque não teve visão. Não vai para um clube decente, não vai para um lugar que tem gente de bem. Tá, na escola lá não teve condição de achar ninguém, porque ela é uma briga para pegar os rapazes que são solteiros. E de repente ela se vê com uma doméstica em casa, uma doutora de anel, lavando roupa. Não quer dizer que lavar roupa é pejorativo, não. Mas é terrível. Mas agora eu não estou vendo só ela ser penalizada. Os criminosos, os marginais, os psicopatas, eles não estão só contentes com o problema dela, não. Eles têm de pagar a pensão, não tem? Para os filhos. Isso, então ele paga a pensão para a mulher e para os filhos. A mulher já deram um balão lá, coitada, ela vai passar fome. Ou senão ela vai trabalhar em alguma coisa lá para fazer um serviço, vai ganhar 2.000 por mês. Ela recebia 20 lá para poder... Mas os filhos são um problema. Por que eles são os problemas? Porque eles têm que pagar pensão para eles. E os moleques, eles vão até os 18 anos, eles têm uma alimentação plena. Então, mesmo que ele não pague para a mulher, ele vai ter que pagar os alimentos para os filhos. Mas vão mais além, gente. E se matar os meninos, vai ficar livre de tudo. Então tem muita gente matando as crianças. Primeira coisa que eles querem fazer é tirar o filho da mão da mãe para passar para eles, para não pagar mais alimentos. Aí coloca as crianças com a madrasta e deixa eles se virar lá. A segunda situação é matar as crianças. Agora, eu pergunto para vocês, né? Eu estava vendo aqui, eu fiquei impressionado esse caso de Itumbiara. Eu acho gozado de Itumbiara porque a primeira vez que eu casei, a minha esposa, a doutora Leila, ela era de Uberlândia, lá perto dessa cidade aqui. E ela fez direito no Mackenzie, uma moça maravilhosa, só que por azar, ela deu um câncer nela e levou ela embora. Mas era uma moça inteligente, era capaz. E ela tinha gente da família dela que morava nessa cidade, né? Então você vê lá, né? A mulher pegou, era casada, tinha 2 filhos. E aí ela se enrolou com outro rapaz que era casado, com filhos também. Além de ela destruir o casamento dela, provavelmente ela destruiu o casamento do outro. E a gente percebe, né, que ela deixou os filhos com um psicopata. E o pior é que ela está solta. Vamos voltar de novo à história. Olha só. Ela era casada e tinha 2 filhos. Ela viu que o sujeito, o marido dela, não aceitou a situação dele, né? Que é, coitado, né? Imagina a situação. Ela ia para São Paulo para ficar com o amante que morava na mesma cidade e que tinha família também. Então, ele saiu do sério, ele ficou completamente zonzo. Ela sabia muito bem que ele tinha problema mental. Porque nos 5 meses da separação ele não aceitou aquela situação. Como é que ela deixou as crianças com ele? Como? Então eu vou ensinar para vocês para não acontecer o que aconteceu para essa moça. Porque na verdade ela está livre do marido,
indiretamente também está livre das crianças, né? Porque elas foram mortas, né? Dele também, que é um psicopata que se matou. Mas ela tem responsabilidade nisso? É evidente. Se ela tivesse um pouco de juízo, né? Ela teria comunicado ou falado com o pai, que acho que é prefeito. Ele entrava com uma petição, lá, o advogado dela, informando para o juiz que não era ela não ia deixar mais as crianças ter acesso a ele, porque ele estava desnorteado. O que parece de verdade, psicopatia. E que as crianças teriam um risco de morte. É lógico isso daqui. Ninguém deixa as crianças com um sujeito que tem problema mental. E não falando no aspecto lombrosiano, que é só olhar na cara do sujeito, o Lombroso dizia que já havia um assassino nato, um criminoso nato, né, quando olha. Mas se percebia que o sujeito ficou desestruturado, né? Vamos imaginar, o sujeito tem um bom cargo na cidade, provavelmente o prefeito ajudou, que é o pai dela, está tranquilo, tem os filhos, tem a mulher, e de repente ele descobre que a mulher está com outro. E o outro tem família também na mesma cidade, e que ambos viajam para São Paulo, para as lascivas, né? Prejudicando os dois casamentos, destruindo, né? Então é evidente que tem gente que não consegue aguentar isso daqui. E ela devia ter uma percepção cognitiva, e se não tem ela, o pai ou qualquer um, deixar as crianças na mão de um psicopata. Ou vocês acham que um sujeito que pega e mata as crianças lá a tiro na frente dele, depois se mata, é normal? No caso dele, textualmente, ele entrou em parafuso, né? Mas como é que ela deixou? Por que o juiz não abriu um processo lá para avaliar essa situação? Será que ela queria ficar livre não só do marido, como dos filhos também? Ninguém sabe, né? Será que ela não tinha percepção cognitiva de ver que ele estava totalmente fora do padrão da normalidade? A gente ouve falar até que ele falou que ia matar as crianças, alguma coisa, situação dessa, e ela respondeu laconicamente. Eu me lembro, gente, de um júri que eu fiz numa cidade, de Minas Gerais também, o promotor, adoro ele até hoje, um cara maravilhoso lá. E a mulher ficou presa por bastante anos, porque, de certa forma, ela permitiu que o amante matasse o filho dela. Acho que ela puxou uns 5 anos de cadeia, puxou bem. Mas, em verdade, ela não matou nada, porque ela não estava lá na hora, mas ela deu a possibilidade. Agora, pergunto para vocês, essa mulher, sabendo o desespero do sujeito, uma cidade pequena que nem Itumbiara, todo mundo sabendo que ela estava com lascivas com outro sujeito que estava destruindo a família dela, dele também, fugindo os dois para São Paulo para colóquios amorosos e fazendo na frente de todo mundo, sabe? Tanto que as fotografias dá para notar. Será que é normal? Por que o Estado já não processou ela? Por que ela não está presa? Será que porque é parente do prefeito? Do prefeito? E diz até que ele infartou, o prefeito. Eu não vi ele infartar. Eu quero dizer para vocês o seguinte, olha. Hoje, os malucos, os que têm problema mental, que nem esse sujeito aqui, ele não se contenta em matar a esposa. Ele vai lá e mata primeiro os filhos. Ele não pegou ela porque não estava lá. Agora, será que ela achou normal entregar as crianças para ele e ficar lá com o sujeito? Será que era mais importante o amante dela, que os dois fugiram para São Paulo, para as furupas, e deixar as crianças na mão de um psicopata? Então eu vou ensinar para vocês, eu também vou ensinar para entumbiar a turma de lá, é o seguinte, ó. Quando a mãe percebe que o sujeito está em estado mental, não, sabe? Até pelo fato dela ter, vamos falar sério assim, chifrado o marido, né? Na cidade pequena e todo mundo sabendo, ele tem de fazer uma petição a ela e falar, olha, excelência, é o seguinte, olha, eu tenho um amante, eu separei dele há 5 anos do marido,
E eu estou vendo que ele não está segurando a barra e está colocando em risco as crianças. Eu gostaria de pedir para o senhor para manter a guarda deles. Inclusive, ela podia até não ter ido para São Paulo, sabe? Lá com o namorado, ela podia ter ficado com os filhos e impedido o assassinato das crianças. Então, tem que contar para a história. Eu tenho um amante lá, estou com ele lá em São Paulo, as crianças estão na mão de um pai que é louco, tá certo? Ficou louco, né? Porque não aguentou o que eu fiz. E eu não vou entregar as crianças. Aí o que acontece? O juiz, na mesma hora, suspende as visitações do pai, manda fazer um exame mental nele, manda ouvir as crianças também, porque elas verbalizam, elas contam o que está acontecendo. Ou vocês acham normal? Olha, filhinhos, vocês vão tomar uns tiros na cabeça aqui, vão morrer com o papai. Você acha normal isso daí? Enquanto a mamãe está com o outro lá, furupando. Agora, eu só não entendo o senhor prefeito, como o senhor já não saiu do teu cargo. Você não sabe tomar conta da tua filha, vai saber tomar conta de uma cidade tão grande que nem Itumbiara. E eu não entendo como é que até agora a polícia não agiu. Tem de estabelecer as responsabilidades dessa mulher. Precisa saber o grau de responsabilidade pela morte dos filhos. Se ela sabia que o cara estava desesperado, estava transtornado, com o chifre que ele tomou, com a vergonha que ele passou, porque ele é um homem público. E ela lá, com o macho dela em São Paulo, destruindo o casamento deles, aqui e da família do sujeito. Por que ninguém está respondendo? Por que não estabelece a responsabilidade da mulher numa situação como essa? Eu acho que as crianças foram mortas por culpa da mãe que foi omissa, que permitiu que um demente ficasse com as crianças numa situação como essa. E as causas e efeitos foram dela mesma, quando ela partiu lá com outro sujeito para São Paulo para furupar, porque lá todo mundo via. Então, gente, começa a tomar cuidado. Os assassinos, principalmente aqueles que não têm valor mais da vida deles, para ele a vida acabou. Ele devia ter uma família, estava feliz, tinha as crianças, e de repente, sabe, às vezes até a gozação do povo, sabe, é gozado. Cidade pequena, que nem Itumbiara lá, você vai lá, todo mundo sabe da vida do outro. Então começam a apontar o sujeito, ele começa a ficar numa situação desesperadora. O que ele conta para a família? O que ele conta para todos? Aí passa na cabeça dele, eu vou me matar. Mas ele quer magoar todos, né? Então ele vai lá e mata as crianças. Mas será que isso é lógico? Se ela estava com ele há um tempão, como é que ela não sabia que ele era louco? Será que era só isso? Por que ela se separou dele? Porque ela deixou as crianças correrem risco. Será que isso é normal? Ou será que pelo pai dela ser tão influente, não acontece nada nem para ela, nem para o outro lá que destruiu a família dele e ajudou a matar os filhos dela? Porque direta ou indiretamente, tudo isso aconteceu por essa situação. Se ambos tivessem se separado das famílias, se ambos tivessem divorciado já, e as crianças tivessem garantias na hora de entregar elas para os pais, se o pai tem problema mental ou ficou demente numa situação como essa, é muito sério. Mas eu estou vendo muita criança ser assassinada. Às vezes, o pai, o padrasto, ou estupra ou mata. E como é que fica nossas crianças? Como é que fica? Vocês viram aqueles jovens? Que coisa linda. O menino, carinhoso, o outro menino pequeno também, morrer a tiro lá, vendo o pai dando tiro na cabeça deles. E depois se matando? Será que, enquanto ele estava matando as crianças lá, eles viram o pai se matar também? Será que eles entenderam isso tudo? E a mamãe? Quando eles vão para a escola, sua mãe está com o outro lá, aquele outro picareta sem vergonha lá, que tem família também. Como é que elas ficam com a cabeça delas? Será que pelo pai ser prefeito, eles passam um pano em tudo? Como é que fica a polícia de lá? Senhor promotor, abre um inquérito de investigação, responsabiliza essa mulher.
Na verdade, ela deixou as crianças lá para serem mortas, para ser executada. Será que ele não tinha sensibilidade? Ou ela estava tão preocupada com o macho que deixou as crianças num lugar inóspito, insalubre, para morrer? Porque elas podiam também ter sido agredidas, elas podiam ter sido serviciadas, podiam ter tomado paulada antes de morrer. Vai saber o que esse cara fez. Imagina o que ele falou para as crianças. E elas vulneráveis morreram, são dois santinhos. Mas a mãe não é santinha. O marginal morreu ótimo. Mas e o macho dela e ela, como é que fica? Vai passar um pano de novo? Vai ser que nem os cachorrinhos, que um lá, o Orelha, ele se suicidou. E o outro foi nadar e quase se afogou. E de 200 gravações que tem lá, e diz que foi um sujeito buscar gravação em lugar por lugar, e ninguém viu nada, e as crianças, porque são milionárias, não vai acontecer nada. Será que é o Brasil que a gente espera? Será que isso daqui é real? Será que a gente está vivendo num país estranho, que não tem mais lei? Só tem lei para os pobres, para os pretos, para os gays. Aí sim, põe na cadeia. A Roma Gaga. Você sabe o caso da Roma Gaga, aquela moça lá que é do BBB, que é uma maravilha, todo mundo gosta dela? Essa Roma Gaga, ela estava numa festa, a festa de gays lá, e ela tinha um rapaz de cor, que é tuberculoso, e tem mais um rapaz. O menino, eles saíram de lá provavelmente para tomar ar, mas é colado num hotel, colado num hotel. E eles fizeram o desplante de sentar nos degraus do hotel. Sabe os degraus para chegar? Não lá dentro, não, lá nos degraus. Por quê? Porque o menino de cor era tuberculoso e ele sentiu falta de ar e sentou lá e eles sentaram junto. Aí chegou lá o dono do hotel, sei lá, o que manda lá, e falou assim, ó, pode levantar, aqui não é lugar de viado, para a Rua Magada, de macaco, o rapaz de cor. E a moça tomou as dores, a Roma Gaga tomou as dores do menino lá, porque era injusto. Ele estava sentado lá porque estava com falta de ar, por causa da tuberculose. O que aconteceu? Ela chamou a polícia levou ela presa, o safado que chamou de macaco, que chamou ela de viado, aquelas coisas todas, foi no carro dele, inverteram a situação na delegacia e ela puxou cana. Sabe por quê? Porque eles queriam ver ela sem calcinha e ela se negou a fazer isso. E porque, de verdade, os LGBT são maltratados, como os negros continuam sendo maltratados, como o pobre continua sendo maltratado. É evidente que esse dono lá do hotel, o cara que falou, é Deus, né? E não se entende como teve tanta relevância as falas dele. Por que o negro não se apresentou também? E reclamou. Porque ele tinha certeza que ele ia ser preso por não ter feito nada. Então, gente, está tudo errado. Então eu faço o seguinte, mãe, se você acha que os filhos vão para a casa do pai, mas ele maltrata as crianças, a madrasta maltrata as crianças, a criança vai reclamando que está com dor no bumbum, está com marca no traseiro que apanhou, conta lá que deram banho nela pelada e ela é pequena. Vai na delegacia da mulher, conta o que está acontecendo, vai em qualquer delegacia. Não deixa mais o pai chegar nessa. Olha, o Carbone já passou por muitos processos, já viu muitos processos. Mas o que mais marcou para ele foi uma situação que o sujeito engravidou lá uma moça e ele não queria pagar mais pensão para a criança. O que ele fez? Ele pegou a filha, levou para uma delegacia e falou que ela tinha sido estuprada pelo namorado da moça, o namorado da ex-mulher dele. E coitadinha da criança, passou por exame de corpo de delito, passou por um monte de vexame desnecessário, por invenção dele. A mãe da criança, teve de ficar 2 anos separada do namorado, porque teve uma medida restritiva. O namorado quase que ele foi agredido no prédio dele, teve de fugir, quase que foi preso. Nossa, eu tive tanta dificuldade para manter ele solto,
para depois provar que ele era inocente e que o sujeito inventou. Então, aqui no Brasil, está cheio de casos como esse. Como avós, sabe? Chega lá, a neta, vovô, me dá um celular última geração. O vô não dá, ela vai lá e fala que passaram a mão nela. E o pai, que é inimigo pessoal do avô, vai lá e inventa uma história. O avô tem que ficar 10 anos respondendo por estupro de vulnerável para provar a inocência, quando não tem prova nenhuma, não tem nem BO, depois de 4 anos de ocorrência. O Brasil, a justiça está estranha, e a gente não pode aceitar. Mas, vamos lá, o senhor promotor público de Itumbiara, abre um processo contra essa mulher. De uma forma ou de outra, ela teve responsabilidade solidária na morte das crianças. Se não foi direta, é indireta. Ela permitiu que um psicopata ela mandasse as crianças lá para serem executadas. Enquanto ela estava furupando com o amante em São Paulo, as crianças estavam sendo executadas. O fato do pai dela ser prefeito não quer dizer que ela seja imune às responsabilidades. E se o senhor não fizer nada aí, eu vou pedir uma instauração de processo aqui para São Paulo e vou mandar isso daqui, inclusive, para o nosso ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, contando o que está acontecendo. Porque isso não pode continuar. E, falando sério, hein? Não é assim que a gente fica livre dos filhos. Tem que dar amor, carinho, compreensão e só deixar essas crianças na mão de quem merece, quem vai dar amor e carinho, não que vai matá-las. Um abraço para todos e até quarta-feira. Fique com Deus, hein? Olha, é Carbone falando. Pergunta do Dr. Carbone.